Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente está fazendo por esse livro, do Café com Deus Pai, do Júnior Rochiró. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 21 de janeiro, glória a Deus. A palavra-chave de hoje é resiliência. E a leitura está em Mateus 12. E eu conferi, era Mateus mesmo. Que ontem eu li o texto errado. Vamos lá? Mateus capítulo 12 diz assim: Jesus é o Senhor do sábado. Por aquele tempo, no sábado, Jesus passou pelas searas. Estando seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. E os seus fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Mas Jesus disse: vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, e nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados que os sacerdotes no templo profanaram o sábado e ficaram sem culpa? Pois eu lhe digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês souberem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não tenham condenado inocente, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. O homem da mão ressequida. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava ali um homem que tinha uma mão ressequida. Então, a fim de acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Aos que lhe respondeu: quem de vocês será o homem que tendo uma ovelha no sábado, ele cair numa cova, não fará o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale o homem do que uma ovelha, logo é lícito no sábado fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: estende a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como matariam o servo escolhido de Deus. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Isso aconteceu para que se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, a quem escolhi, meu amado, a quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, ele anunciará aos gentios. Não entrará em discussões nem gritaria. Nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Até que faça o vencedor juízo, e no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Jesus e Beelzebu. Então trouxeram Jesus, o endemoniado, cego, mudo. Jesus curou o homem e ele passou a falar e a ver. Toda a multidão se admirava e dizia: não é esse por acaso o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: esse é o que expulsa demônios, não pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Não, desculpa. Esse é o que expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Beber um pouquinho de chá. Glória a Deus. Bora continuar. Mas Jesus, sabendo que eles pensavam, disse-lhes: todo o reino é dividido contra si mesmo ficará no deserto, e toda cidade com casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, então como o seu reino subsistirá?
E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os filhos de vocês expulsam? Por isso eles mesmos serão juízes de vocês. Porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar em casa do valente e roubar os bens, sem primeiro amarrá-lo? E só então saquear a casa dele? Quem não é por mim é contra mim. Quem é comigo não ajunta, espalha. Por isso eu digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. As árvores e os seus frutos. Tomem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore, raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira o tesouro de coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Diga a vocês que o dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Porque pela palavra de vocês será justificado e pelas palavras de vocês será condenado. O sinal de Jonas. Então alguns escribas fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pode ser um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantaram no juízo como essa geração e a condenação porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está o que é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará em juízo com essa geração e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. A volta do espírito imundo. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa e anda em lugares áridos procurando repouso, porém não encontra, por isso diz: voltarei para minha casa, é de onde saí, e voltando ela, encontra vazia, varrida e arrumada. Então ele leva consigo outros 7 espíritos, pior do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com essa geração perversa. A mãe e os irmãos de Jesus. Enquanto Jesus falava ao povo, eis que os irmãos dele estavam do lado de fora procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu que lhe trouxe o aviso: quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? E, estendendo as mãos para os discípulos, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade do meu Pai celeste, este é o meu irmão e a minha irmã e a minha mãe. Glória a Deus. Agora vamos para a leitura do devocional do Café com Deus Pai. No tempo se cumprirá. O tempo do processo não será maior do que as promessas de Deus na sua vida. Quem que precisava ouvir hoje isso na manhã? Quem que precisava ouvir hoje isso agora de manhã? O tempo do seu processo não será maior do que as promessas de Deus na sua vida. Tanto é que a palavra-chave de hoje é resiliência. O tempo do seu processo, querido, não é maior do que as promessas de Deus na sua vida. Vamos lá. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E hoje eu estou com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor que eu posso ir à guerra como naquela época. Josué 14, 10, 11. Após a morte de Moisés, a liderança do povo de Deus para as mãos de Josué. Ele não era um homem comum, mas a sua fé resiliente e o passar dos anos, mesmo passando 45 anos entre a promessa e o cumprimento, não perdeu vigor nem a fé. O motivo pelo qual se pode ver o fato das promessas de Deus se cumprirem diante dos seus olhos. Vamos observar então algumas lições de vida que Josué
na vida de Josué. Ele sucede a Moisés após a sua morte de 40 anos na travessia do Mar Vermelho. Lidera 40.000 soldados e é o guardião da Arca da Aliança, responsável por unir 12 tribos diferentes. Precisa conquistar Jericó, expulsar os cananeus, os heteus, os amorreus, e é responsável por dar continuidade à tradição dada ao povo liberto, uma vez que a sua tropa era de pessoas que nasceram após a saída do Egito. Então, não desanime com seus sonhos ainda não concretizar, que seus sonhos ainda não concretizaram. Tenha fé, você, ao compartilhar os seus sonhos com Deus e tiver fé para cruzar o seu deserto, tendo os olhos na fé de Josué, que não enxergava a derrota, com certeza você verá em cada dificuldade um aprendizado, uma experiência que lhe darão forças e maturidade para conquistar. O deserto não só lhe dará forças para alcançar a promessa, mas também para conseguir manter-se firme nelas e não se deixar esvair, perdendo foco ao surgirem novos desafios pela frente. Sejam resilientes, saiba herdar o legado e com o Pai você cruzará o deserto com força inabalável. Eu quero repetir a nossa frase-chave nessa manhã, que ela diz assim: o tempo do seu processo não será maior do que as promessas de Deus na sua vida. Deixa eu te dizer, você não vai morrer do jeito que você está. Deus, ele vai fazer questão de te entregar um testemunho. Se você acha que acabou, que é o fim, que é isso aí, quer jogar a terra em cima, fechar o caixão e já era, você está enganado. Você precisa de uma injeção de fé. E nessa manhã eu vim entregar a você uma injeção de fé. Deus é Deus. Não diminua o tamanho de Deus. Não subestime a inteligência de Deus. Eu te garanto que Deus é muito mais inteligente que você e que eu junto. Olha só, vem comigo. Vem comigo. Eu quero que você na história de Jó. Deus amava Jó, de verdade. Deus amava Jó. E um dia o diabo quis tocar em Jó e Deus permitiu. Gente, Jó ficou pobre, sem 10 filhos. No mesmo dia. Servos morreram. Ele ficou doente. Ao passo da sua esposa virar para ele e falar assim: Jó, pelo amor de qualquer coisa, amaldiçoa o teu Deus e morre. Sabe o que ele disse? Você fala como uma louca. Eu não amaldiçoo Deus. E ele não passou um dia, ele passou 15 anos. Quanto tempo dura o teu deserto? Foram 15 anos. Doente, pobre, com as pessoas rindo da cara dele. Se importaria você? Com as pessoas fazendo chacota de você. É isso que ele passou. Por fim, Deus mudou a sorte dele quando ele começou a orar pelos amigos que estavam ofendendo ele. 15 anos. Só que quando Deus mudou a sorte de Jó, Jó teve o dobro de riqueza do que ele tinha. As filhas dele eram as mais bonitas. Ele ainda produziu mais 10 meninas. Vocês acreditam? Olha o tamanho do legado que Jó deixou na terra. Eu quero que você lembre o quanto Deus já fez, faz e fará. Deus não é pequeno, ele é grande. Sabe a sua demanda? Ele pode resolver assim. Poliana, mas por que Deus não resolve minhas coisas da noite para o dia? Gente, eu queria também. Toca aqui, nós dois juntos. Sabe por que ele não faz? Porque existe o tempo do processo. O tempo do processo, às vezes maior, às vezes menor. (17 anos foi o tempo entre a palavra do reinado e a bênção do reinado de Davi até ele subir até ele ter a coroa dele, até ele ser coroado. Foram 17 anos de processo. Muitos desses anos perseguidos pelo próprio Saul, que só deu paz para ele quando morreu.
13 anos, mais ou menos, foi o tempo de José de sair de escravo do Egito a governador e não ajudar não só todos os povos, mas os da sua casa. Aline perguntou: por que os processos de Deus têm muitos anos? Porque Deus é um Deus eterno. Deus, ele não vê do jeito que você vê ou do jeito que eu vejo. Ele vê na base da eternidade. E existem muitas cadeias a serem quebradas dia após dia, dia após dia. Óbvio, gente, que Deus pode entregar um aceleramento nos nossos processos. Mas Deus, ele só vai entregar aceleramento a um coração pronto. Porque ele sabe que dependendo da época da tua vida, se ele te der essa promessa, você vai perder ela. E Deus não vai dar promessa para ninguém perder. Deus não vai dar promessa para você se perder no meio do caminho. Ele vai te entregar a sua promessa no tempo certo, na hora certa, no momento exato. Deus não erra, Deus não chega atrasado e Deus não se adianta, se desnecessariamente. Você sabe, dependendo, se o bebê nasce prematuro, ele morre. Se o bebê nasce prematuro, ele sobrevive, mas fica fraco, não é? Imagina comigo um prematuro extremo. Eu conheço uma menininha que nasceu de 26 semanas de gestação. Prematura extrema. Foi bem difícil. Hoje, pelo que a gente conhece, vê, ela não tem sequelas. Mas vocês têm noção do que é uma criança passar meses no hospital? Sabe por quê? Porque a promessa dela veio antes da hora. Ela nasceu. Não era para ter nascido. Era para ter nascido dali quase 20 semanas para frente. 15, né? Mais ou menos. A menina nasceu com 26 semanas. Gente, promessa entregue na nossa mão antes do tempo vai ter que ficar na incubadora. Então, se discipline, esteja pronto para você entrar no tempo do processo. Para que esse tempo do processo seja abreviado. Se prepara, porque Deus, ele tem uma porta. Deus, ele vai abrir uma porta enorme para você. Só que se você não estiver pronto, se você estiver prematuro, você não consegue passar por ela. E infelizmente, algumas portas da vida, elas não se abrem mais. Então eu quero que você se discipline no Senhor, para que quando a porta que você sonha abrir, você possa passar por ela, em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, segura nossa mão, Senhor, e nos ajude a caminhar mais uma milha nesse processo. Senhor, as suas promessas são tão lindas, mas o tempo terreno, ele precisa entrar em contato com o tempo espiritual. Senhor, nos leve a um outro nível de entendimento. Nos ajude, Senhor. Eu quero declarar nessa manhã mansidão sobre os nossos corações. Eu quero te pedir, Espírito Santo, nos realinhe ao caminho da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós precisamos, nessa manhã, de um realinhamento, porque é ali que vai estar a nossa resposta. O teu processo não é o teu fim. É só o teu processo. Você não vai morrer do jeito que você está. Deus vai mudar a tua sorte diante dos teus olhos. Ele está te preparando para o teu sim. Eu tenho feito uma oração esse ano e eu tenho orientado as pessoas a fazerem. Senhor, me prepara para o teu sim. Eu quero estar no tempo certo, na hora exata. Eu não quero viver as promessas de Deus de forma prematura. Porque se eu fizer isso e se você fizer isso, se a gente viver as promessas de Deus de forma prematura, nós nunca estaremos prontos para a terra que o Senhor vai nos colocar. Sabe por que o povo, em vez de levar 14 dias, levaram 40 anos para sair do Egito e entrar na terra prometida? Porque Deus não podia deixar entrar na terra prometida uma geração que não estava pronta. Eles precisaram de que toda geração morresse. E quem entrou na terra prometida foi a geração do deserto. Ei, deixa eu te falar, não espera para a próxima geração, vai ser em você. Deus vai mudar a sua sorte, em nome de Jesus. Começa a orar, pede para o Senhor para Ele te preparar para o sim dele, para que quem pise na terra seja você.
Amém? Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar o nosso devocional. Porque ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é principalmente de Jesus. E é por causa de Cristo que nós estamos aqui todos os dias. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.